para o palmeirense. E como o Palmeiras, sobretudo, existe para o palmeirense, para mim, o plano do Abel não foi o correto. E ele pode ganhar a Libertadores. Para mim, vai continuar sendo um plano equivocado. Se quiser jogar para a torcida, o dia que a torcida quiser que o time perca para prejudicar alguém, o time vai perder. Entregar um jogo, deve entregar também. E mais, Bubu, já vou colocar outras coisas na lista. Se depender de satisfazer desejo de torcida, lista de dispensa, esse time do Palmeiras que vai à final não teria metade dos jogadores, porque para satisfazer a torcida, esses caras já teriam sido dispensados do Palmeiras há muito tempo. Para satisfazer a torcida, provavelmente o Abel Ferreira, num determinado momento ali, antes da sequência de 6 vitórias, para boa parte dela, já deveria ter sido demitido. Então, assim, não é desprezar, não é ignorar, o sentimento da torcida tem uma importância gigante e a gente tem que respeitar. Mas o técnico de futebol, o dirigente de futebol, ele tem que olhar para outras coisas. Ele tem que olhar para as avaliações técnicas, para as avaliações táticas, para as avaliações físicas. Ele não tem que ser popular necessariamente. Ele vai acabar sendo popular se ele conseguir as vitórias mais importantes, os títulos mais importantes. E nesse caso especificamente que você está citando, ele tem um título importantíssimo a ser disputado. E o tal do título, a satisfação da torcida que aconteceria com uma eventual vitória sobre o São Paulo e um possível e nem provável rebaixamento do São Paulo seria no caso de uma derrota do São Paulo, pesaria muito pouco no final de tudo, no final da temporada. Aliás, mesmo que ele vencesse, se perder a final da Libertadores, né, como... Inclusive, eu reafirmo, se perder a final da Libertadores fazendo o que quer que tenha feito, vai ter a maior parte da torcida pedindo a cabeça dele. Foi assim, inclusive, parece inacreditável, mas pouco depois de um título de Libertadores e um título de Copa do Brasil, tinha parte da torcida pedindo a cabeça dele, pichando o muro, porque tinha perdido ali um clássico ou uma final de campeonato estadual. Esse é o futebol brasileiro, não é exclusividade de uma ou outra torcida. Mas ainda mais por aqui, eu acho que os técnicos e dirigentes têm que olhar para outras coisas e não para o desejo da torcida. Ele não poderia colocar o time principal para jogar na terça-feira contra o Atlético Mineiro. Então ele teria que tirar o time de terça, ele tem que tirar. Ele tiraria hoje para poder jogar contra o São Paulo. Imagina. Você não vai ficar dobrando também num campeonato que você não está disputando o título mais. Então, se você tira o time 10 dias, todo o teu controle de carga fisiológico, preparação física, emocional, do cara que parou 10 dias... Porque é o seguinte, ou aqui se peca pelo excesso ou pela falta. A gente não tem uma temporada equilibrada. Então, assim, tirar o jogador 10 dias antes de uma final e chegar lá e perde a final, aí a culpa vai ser dele que tirou o time, que não fez. Calçade, Calçade, o Abel... eu digo assim, tecnicamente, o Abel, tecnicamente, isso não é um ponto em que há divergência. Tecnicamente, seria um erro. Um erro em função do clássico. Então, ele teria que jogar o diploma dele no lixo, rasgar, porque a torcida quer. Cara, se eu entrar no avião, se eu sou piloto, todo mundo pede para dar um rasante no Cristo Redentor, eu como piloto falo, desculpa, eu não vou fazer isso. Vocês podem pedir, vocês são os clientes, a minha torcida, pode gritar o nome do piloto. Eu não vou colocar todo mundo em risco porque alguém está querendo. É a mesma coisa que eu abrir rede social e passar a comentar pelo que está escrito na rede social. Vai ser uma tragédia. Eu não faço isso, nem tenho. E não quero nem saber o que estão achando. Se quiser ligar para saber o que eu acho, pode ligar aqui e saber. Agora, eu me pautar pelo outro, porque vou agradar esse ou aquele, eu acho que o treinador tem que fazer a mesma coisa. Ele não tem que agradar ali, ele tem que conquistar títulos. É o título que vai ficar marcado. Se o São Paulo caiu ou não caiu, o São Paulo é um problema secundário, não tem nada a ver com o Palmeiras. O torcedor, na hora que se ganhar o título, não vai nem lembrar. Agora, o treinador tem a obrigação de fazer o máximo. E, tecnicamente, seria um erro tirar o time 10 dias de campo à espera de uma final. Agora, ele vai fazer... Então, isso eu quero contestar. Se você me permite, Jean, você estava envolvido na cobertura das quartas de final da Libertadores, São Paulo e Palmeiras. O Abel, quando ganhou, ele revelou que ele ficou 2 semanas... Ele tirou 2 semanas, não foram 10 dias. Ele tirou 2 semanas o Palmeiras treinando para pegar o São Paulo.
Então, se ele ficou e deu resultado 2 semanas enganando todo mundo, despistando, deixando o brasileiro em segundo plano para ganhar do São Paulo, ele deixou 2 semanas de molho o time preparando. Ele poderia fazer isso agora. Nesses 10 dias, sem jogar a Vera contra o Fortaleza e contra o Galo, preparando o time para o Flamengo, como ele fez contra o São Paulo. Ele tirou todos. E eu continuo achando que um dever... Ele só usou reserva. E eu continuo achando, peraí, só para terminar. Um dos deveres, para mim, e fundamentais do técnico do Palmeiras é agradar o torcedor do Palmeiras. Não. Assim como, para mim, o técnico de qualquer clube, o dever dele é agradar a torcida dele. O que vai agradar mais o torcedor do Palmeiras do que uma vitória na final da Libertadores? É isso que eu não estou conseguindo entender. Uma coisa não exclui a outra, Léo. Mas se o planejamento para estar bem na final envolve São Paulo, ele perde a final. Uma semana de intervalo o time titular... Eu acho que o planejamento melhor é esse, cara. Rodrigo, a minha memória não é boa. Ele tirou o time, 15 dias ele só usou reserva? E juvenil? Não estou entendendo. Foi o que ele falou. Ele falou. O Jean tá aqui, estava... O que eu entendo é o seguinte. Ele falou, durante 2 semanas, ele preparou o time para enfrentar o São Paulo. Da mesma forma que ele está usando o brasileiro para enfrentar o Flamengo. Exato. Só que ele está usando os titulares. Nos dias certos. Não quando a torcida acha que tem que usar. Porque agradar a torcida todos os dias... Não dá. Não dá. Como eu falo, a torcida ela é emotiva e ela tem que ser, ela é baseada única e exclusivamente na emoção. Entrar nessa. E ela fica brava e vai pedir coisas que depois mesmo ela se arrepende de pedir. É o que eu cito sempre as tais listas de dispensas. Eu repito, se os dirigentes do Palmeiras fossem atender a torcida a cada vez que sai uma listinha de dispensa... Quem jogaria essa final dos outros? Não ia ter jogador. Ia ter o Everton para jogar a final e o Gustavo Gomes. Talvez os dois. Até o Dudu, os caras já pediram para sair. O Rafael Veiga já teve lista de dispensa. Então, assim, eu acho que ele tem que pensar, e acho que o Abel já falou isso muitas vezes nas próprias entrevistas, dizendo, eu já entendi como as coisas funcionam aqui. E eu tenho que pensar lá na frente. Então, quando você fala agradar a torcida, não dá para agradar a torcida diariamente. Não dá para agradar a torcida semanalmente. Não dá para agradar a torcida sequer mensalmente. Ele tem que tentar agradar a torcida ao final da temporada. E a gente já sabe que se não ganhar a Libertadores, ele não terá agradado a torcida e provavelmente muita gente vai querer a sua demissão. Mas o que eu discuto de você, principalmente, embora o Calçade acho que foi preciso, e eu lembro aqui de novo, o Paulo Andrade citou o irmão dele, que é preparador físico, e ele tinha antecipado essa história. Poupar contra o São Paulo faz sentido se os jogadores entrarem em campo contra o Fortaleza. E essa não é a opinião só do irmão do Paulo Andrade, como de tantos outros preparadores físicos, o Calçade também tinha trazido. E foi o que aconteceu. Então, do ponto de vista físico, parece ter sido a melhor escolha. Mas o que eu discuto do que você falou é muito da sua segunda intervenção. Essa coisa de agradar a torcida, ela para mim, tem que passar longe do treinador e do dirigente de futebol agradar a torcida em curto prazo. Longo prazo, evidentemente, tudo que se espera. Ele tem pouco mais de um ano, tem 2 títulos e está disputando um terceiro. Agradar mais a torcida do que isso, aí é impossível. Acho que o Bertozzi queria falar alguma coisa antes de passar para o Rodrigo de novo. Fala, Bertozzi. Não, William, eu estou pensando que sábado que vem você pode ter um cenário que o jogo foi 0-0, foi disputado e, bom, A ganhou e o B perdeu. Em função do resultado dos pênaltis, um técnico não vai prestar, não pode dirigir o Palmeiras no ano que vem e o outro vai estar sendo carregado aqui em glória. Esse é um cenário absolutamente possível nessa loucura que a gente vive. E aí eu te pergunto, é certo? Porque no caso do Palmeiras, a gente estaria falando de um cara que chegou a 2 finais, ganhou uma e perdeu a outra nos pênaltis. Tá? Ainda assim, a gente estaria falando esse cara merece estar mais um ano à frente do Palmeiras? Pô, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, é óbvio que para a estratégia, entre aspas, não vai ter funcionado, porque um vai perder a final. Claro. Mas não quer dizer que a estratégia tenha que ter sido jogado fora, entendeu? Acho que no final das contas, os dois estão ali, os dois estão com o relatório da fisiologia, os dois estão com o relatório do DM. Como o Renato está falando, preciso que o Arrascaeta me dê segurança. Ele está ouvindo também o que os médicos estão falando. E se tem um momento em que a gente questionou o Renato, foi quando ele falou que colocou o jogador para provar que não estava poupando. E a gente pensou, cara, que absurdo, né? Por quê? Porque ali ele quis agradar o torcedor. Ele quis falar pro torcedor que não estava segurando o jogador. Mas
me pareceu um erro gigantesco dele naquele momento, porque ele estava contrariando a lógica médica física para provar um ponto. E eu acho que isso é a última coisa que o técnico deve fazer em qualquer cenário, cara. Rodrigo, nesse debate aqui, você pode fechar aí. Você acha que o torcedor do Flamengo, nesse momento, está em maior comunhão ali com o Renato, com o time, do que necessariamente o torcedor do Palmeiras? Isso aí é uma vantagem? Muito mais, não tenho dúvida. Eu abri a minha explanação aqui após a coletiva do Renato sobre isso. E isso pesa para mim muito, especialmente em jogo decisivo. A gente tem uma tendência, às vezes, de minimizar ou tirar a importância de um clássico. Olha nessa temporada o que foi o Grenal. O Inter poupou, você pode questionar se isso é certo ou errado, mas lá no Sul o Inter poupou, preservou jogadores antes do Grenal, que não valia absolutamente nada a não ser se rebaixar o Grêmio. Mas pelo que eles estão brigando, Bubu, Grêmio? Peraí, calma, deixa eu falar, Léo, por favor. Eu escutei você, agora deixa eu falar também. Não, só tô te Qual foi o pior ponto. momento? Qual foi o pior momento do Renato Gaúcho no Flamengo? Foi no Fla-Flu. Ele perdeu um Fla-Flu que pra ele acabou sendo terrível, ele sendo chamado de tricolor, adversário. Era um jogo meio que perdido, vai, desse campeonato que o Flamengo já quase que não ia ganhar, mas ter perdido aquele Fla-Flu pra ele foi quase que crucial, ele foi massacrado. A gente teve no começo do ano um São Paulo e Corinthians, e o Crespo, que é estrangeiro, entendeu a necessidade da torcida do São Paulo, que precisava ser campeão, e ele levou muito a sério a Copa do Mundo, e tinha que ser assim mesmo no Campeonato Paulista. E recebeu críticas porque poupou jogadores contra o Corinthians que poderiam quebrar um tabu no momento em que o Corinthians estava fragilizado, e ele não quis isso para depois poupar jogos contra o Guarani, o Mirassol, o Ituano e em 3 jogos na fase de grupo da Libertadores. Quer dizer, poderia ter tentado se esforçar para ganhar e fazer a alegria do São Paulino, ganhar pela primeira vez em Itaquera. Então, eu valorizo muito essas coisas, como o torcedor valoriza. Tem alguns jogos que são especiais, notadamente jogos clássicos. Tem algum Real e Barcelona em que alguém, por alguma razão, poupa, entra com reservas? É muito difícil a gente imaginar, né? Um Inter e Milan, até porque Liverpool tem e 2 Manchester por ano, United, né, Bubu? em Tem algum 2 por ano campeonato. só. 2 por ano. Então, tudo bem, tem primeira mas fase, é difícil, calendário né? é bem feito. Vamos ver se vai ter um Real e Barça com jogador poupado. 2 por ano. Não, até porque, primeiro, que eles não destroem os clássicos que eles têm. E todo jogo vale muito. Todo jogo vale muito. Esse jogo que você citou de São Paulo e Corinthians, né, que era um jogo que não valia absolutamente nada, ali você nunca vai encontrar um Real Madrid e Barcelona desse jeito, você nunca vai encontrar um Inter e Milan desse jeito. Então, é claro que a gente só fala isso quando os jogos acabam valendo muito pouco. E nesse caso especificamente você citou, mas isso o Palmeiras é exatamente por valer muito pouco que aí as pessoas elas abraçam essas causas menores. Oh, meu rival ali e tal, e deixa a final da Libertadores. Você esquece. Seguinte, se é um jogo normal do campeonato, tá bom, derruba seu rival. Agora, tendo uma final de Libertadores, é inadmissível. Por quê? Não existe nenhuma palavra técnica, nenhuma. Fisiologia, preparação física, técnica, médica, que diga para você, fale o seguinte, ponha e deixe 10 dias parado. Não, que você vai chegar na final tinindo. Você vai complicar a sua final. Porque é o seguinte, contusão pode acontecer, poderia acontecer hoje. O Palmeiras poderia perder meio time contundido hoje e o Flamengo também. Isso é uma final daquelas, uma porcaria. Não aconteceu, ainda bem. Agora perfeito. Os times que jogaram hoje vão trabalhar até o sábado que vem. 10 dias já era um pouco mais de tempo, porque hoje os caras jogaram, pegaram, estão no avião, amanhã talvez, não sei, tem o jogo na terça, como é que tá a programação do Palmeiras, se ainda vai ser dia de folga ou não, mas na segunda já é véspera de jogo, tira os caras, joga com reservas e trabalha o time, a recuperação do time principal, você vai trabalhar a recuperação para poder subir um pouco no meio de semana, baixar no final dela para chegar inteira no sábado. Agora, mudar tudo isso, porque o torcedor está querendo São Paulo rebaixado, aí é o seguinte, aí o Abel pega e vai, aí você põe um treinador que desconhece tudo isso e está lá afim. Agora, se eu sou dirigente, aí o dirigente consciente, se o treinador faz isso, primeiro que ele não deveria deixar. Porque, claro, a gente sabe, são todos torcedores, é capaz de alguns até eles se encantarem com uma bobagem dessa de falar assim, derruba o rival e deixa a Libertadores de lado. Mas o dirigente que entende futebol, pega o treinador, fala assim, muito obrigado, eu vou pegar um cara mais
né? Um cara que respeite a torcida, mas que ganhe Libertadores também. E quem já ganhou uma pode ganhar duas.